Olá, tudo jóia com todos vocês? Eu trago uma resposta sobre uma questão que é um casal, ambos divorciados, decidiram que vão morar juntos, sendo que um deles tem um filho adolescente, ok? E eles vão morar juntos, indo a mulher para a casa do homem, ok? Portanto, o filho dela, adolescente, vai morar na casa do companheiro dela. Portanto, nós aí temos duas questões delicadas. A primeira delas é que esse filho veio primeiro na vida dessa mãe, sem dúvida alguma. Então, esse homem precisa olhar para essa hierarquia do amor. No entanto, esse filho que tem preservado o lugar de prioridade na vida da mãe, ao entrar na casa desse homem, ele tem que saber respeitar que aquela casa não é da mãe e dele. Ele está entrando num novo sistema e ele tem que saber chegar, ele tem que saber como deve se comportar. Adolescentes sabem, depende muito da forma como foram criados desde criança. Se foram criados com regras, com limites, olha, fantástico. Quando chegam na adolescência, tem ali alguma perturbaçãozinha, mas nada grave. O que você colocar de novas regras serão mais bem recebidas. No entanto, se já vem de antes com alguma dificuldade, vai ser mais delicado, não é? No caso do filho adolescente que está na energia do pai dele, temos também aqui a questão da... Ele vai entrar na casa de um outro homem, que dentro do raciocínio dos jovens, normalmente seria um opositor do pai dele, que não é bem assim, mas é assim que eles interpretam, ok? Então, o que é necessário? É necessário dar limites, essa é a realidade. Criar regras. As regras precisam ser razoáveis e muito bem explicadas para serem também mais facilmente aceitas. Essas regras devem ser construídas pelo novo casal de uma forma bem tranquila e depois, então, vão juntos apresentar para esse filho adolescente. Lembrando, não podem ser regras inflexíveis, inapropriadas para a idade, para o contexto, para a realidade, enfim. Ao, entre aspas, negociar essas regras com o adolescente, também tem que depois perceber se ele compreendeu corretamente, ok? E a supervisão do cumprimento dessas regras deve ser o mais discreto possível, sem exageros, ok? Tá bom? E, claro, considerar que esse adolescente precisa de ter ali um tempo, e isso vocês devem apresentar por escrito e verbalmente explicando, e para vocês, por escrito, para vocês próprios não se perderem, né? E depois podem pedir a ele, se ele quiser tirar apontamentos, se ele não tirar apontamentos, sejam vocês a colocar assim num papel tudo que foi falado e dizer para ele, bom, agora leva 2 dias e depois voltamos a conversar sobre isso. Por quê? Porque vocês tiveram um tempo prévio para preparar uma listinha de regras e ele agora precisa de tempo para refletir e poder dar a opinião dele, que vai ser aceite ou não pelos adultos, ok? Mas o fato é, quando esse adolescente perceber que ele está a ser ouvido, que ele tem o direito de fala, fica muito mais fácil dele aceitar e respeitar as regras que forem mostradas para ele, né? Ok?
Com relação a respeito, né, confiança, o que que eu sugiro? Que vocês usem a metáfora da conta bancária, né. Se você tem conta no banco e você faz o empréstimo no banco para pagar uma casa, pagar um carro, enfim, não é? E você não cumpre, mensalmente com a sua responsabilidade, o que que vai acontecer, né? O banco vai colocar você numa lista negra e você termina até de pagar aquela dívida, né, toda, tá pago, e aí depois você vai pedir novamente. O banco pode decidir não dar mais crédito para você, ou pode exigir um fiador, ou pode reduzir o valor que você está a pedir, enfim. O banco definiu que você não é de confiança. Então, na vida da gente também é a mesma coisa, né? Tantas a gente faz e o outro compreende e vai explicando e tudo, mas chega um momento que diz: epa, peraí, a linha de crédito aqui acabou, ok? No caso da mamãe, que vai entrar numa relação, ela tem que ter atenção que a superproteção é, é muito ruim para o próprio filho dela, ok? Eles vão precisar sempre de apoio de pai, de mãe, sem dúvida alguma. Depois, quando são adultos, vão precisar, às vezes, de um ombrozinho. Tá tudo certo, são os pais. Mas temos que confiar que eles são capazes de viver a vida deles, ok? Considerando que esse adolescente já, então a situação já entrou, né? Ele já está dentro da casa desse novo homem. O que é que precisa ser observado como sinais de alarme? Se ele começa a se isolar, o que não fazia antes, não é? Ele está conflituoso ou agressivo, né? Tem alteração de sono, tem alteração alimentar, ok? Recusa-se a fazer coisas óbvias que fazia antes, que nós chamaríamos de rebeldia. Também temos que levar em consideração, por exemplo, se ele antes tinha o hábito de levar amigos à vontade na casa dele, e uma das regras agora é os pais, a mãe e o novo companheiro da mãe precisa aprovar, já que vai entrar na casa que é desse homem, certo? Então tem que ver. Se ele, por exemplo, abandona atividades desportivas que fazia, antes gostava, mas depois começa a não gostar, portanto, são sinais de alarme de que ele entrou em sofrimento com essa mudança, tá? É importante pensar nisso, tá? E mais, eu diria que para o homem, ele também tem que refletir por que é que ele está acolhendo essa mulher, que é a mãe desse adolescente. Então, ele também passa a ter uma corresponsabilização. Ele não vai criar o filho de um outro casal, mas ele é corresponsável, porque ele está acolhendo. Portanto, tem que ser uma coisa muito bem refletida, muito bem pensada, tá? Ok? Com relação a falhas, né, do adolescente, apesar das regras, também tem que ter uma certa sensatez para analisar isso. Por quê? Porque é uma coisa que a psicologia vai dizendo que o ser humano, seja criança, adulto, adolescente, ele é com o erro que muitas vezes ele faz a aprendizagem. Portanto, uma dose extra de paciência na, no acolhimento do erro, não é na aceitação, no acolhimento do erro e explicar por que que é erro, ok? Mas lembrando que errar uma vez, receber a explicação, ótimo, mas não é para ficar a repetir o erro, tá? Então, abraceios.